Olá, estamos começando mais um podcast do Bors. Lembrando, o podcast do Bors é um canal de empreendedorismo, onde nós trazemos aqui case e pessoas de sucesso. Hoje nós temos um convidado especialista e é algo que eu vou trazer para vocês, mas segura um pouquinho aí, para você entender que esse canal é para você que tem um negócio, às vezes quer montar um negócio e busca realmente case ou histórias ou até mesmo como começar esse negócio. Então nós hoje estamos aqui com o Breno, um professor, um treinador, e ele tem vários cursos e eu já fui aluno dele, hoje é um amigo, um colega. Eu quero trazer para vocês aqui e vou deixar para ele se apresentar. Breno, primeiramente, muito obrigado por aceitar nosso convite. E olha que faz tanto tempo que eu não vejo ele, foi antes da pandemia que eu fiz o último curso, mas eu acompanho ele, eu tenho seguido ele, um crescimento aí que até você falou um pouquinho, né, sobre estar entrando no digital, eu acompanhei esse processo, mas eu quero que você nos dê a honra de se apresentar, né, quem é o Breno, onde encontrar o Breno e o que o Breno faz. André, até hoje você teve receio de falar meu sobrenome, né? Tenho receio, tem que fazer um curso, né? Para não errar, né? Para não errar é melhor só ficar no Breno. Breno Isernhagen, mas só fica no Breno mesmo, eu até passei essa brincadeira no curso mesmo, falei assim que é tarefa do curso de oratória final, falar 3 vezes seguida meu sobrenome, né? Exercício de dicção. Eu sou um dos sócios fundadores da Sem Mais Desculpas Treinamentos, junto com o professor Ali Badawi Júnior. Nós tivemos um outro sócio por um tempo também, o Marco Aurélio Simeone, né? O Marco Aurélio ele se desligou agora. E na Sem Mais Desculpas Treinamentos, a gente atua aí oficialmente com CNPJ já lançado, com número de CNPJ desde 2003, mas com treinamentos, levando mais a sério essa área de treinamento junto com a Ali desde 99, 98 mais ou menos, a gente começou a namorar essa área de treinamento. Ao longo desse tempo, fomos fazendo as formações, eu sou Master Practitioner em Programação Neurolinguística, sou coach, mas sou limpinho, né? Coach, mas naquela postura, eu sou tradicionalista na questão do coach. Eu acho que tem muita coisa hoje em dia do coach que não é coach, é a velha palestra motivacional que sempre existiu aí, só que se diz que é coaching. O coach é uma outra coisa e eu sou bem tradicional nesse ponto. E de uns 10 anos para cá, eu trilhei uma outra linha na minha vida que me dá muita satisfação, que é a área da teologia. Eu sou bacharel em teologia, sou teólogo na verdade, tem um autor chamado, se não me falha a memória, R.C. Sproul, que fala que todos nós somos teólogos a partir do momento que nós pensamos no nosso relacionamento com Deus. E aí, nessa área de formação de teologia, eu tenho uma pós-graduação no Mackenzie, né, no Centro Andrew Jumper, de teologia aplicada. Porque eu sempre quis trazer essa teologia também, esse estudo, esse relacionamento com Deus para o dia a dia. Certo. Que é aquilo que a gente estava conversando até antes aqui, que não tem por que a gente separar a nossa atuação profissional, nossa atuação familiar, da nossa atuação espiritual. Não tem como. O ser humano é espiritual, não Exatamente. tem como, né, gente? Mesmo o ateu, um ateu sincero, ele é espiritual. Porque ele está numa busca. Ele talvez não encontre, não achou ainda Deus como nós achamos, não tem esse relacionamento pessoal, mas um ateu sincero, não um ateu chato, né? O ateu sincero, ele está numa busca espiritual. E isso precisa ser conversado. Isso, eu acho que a gente não pode ter aquela coisa, aquela questão de futebol, política e religião a gente não conversa, né? Não se discute? Não, se discute sim, desde que se discuta de uma maneira civilizada. É algo que, assim, eu penso, né? A religião, a gente se conecta porque, primeiro, que é uma força maior e é o centro, né? Exato. E quando a gente entende que a gente pode aprender com outra pessoa, a gente para de julgar e começa a aprender. Exatamente. E viver, né? Viver, porque assim, eu vivo uma vida, você vive outra, mas tem algo que eu posso aprender que você pode me ensinar. Isso que é interessante. Exato. Estamos aqui, nós dois estamos falando sobre fé, você católico, eu protestante, né? E tranquilamente, um respeitando o outro, discordando em alguns pontos talvez, mas
Eu acho que isso é uma coisa estranha da sociedade hoje em dia, né? O discordar me torna um inimigo da outra pessoa? Não, eu só não Não, são pontos de discordo. vista, é normal. O ser humano ele tem esses pontos de vista. E por Exatamente. isso que é interessante, porque senão seríamos robô, né? Fazendo a mesma coisa e agindo do mesmo jeito. Né? Exato. E é uma coisa dos cursos também, que com esses 20 e tantos anos de experiência, eu comecei a desencanar, para usar uma palavra bem técnica, né? Desencanar daquela questão, não, eu preciso falar o que o cliente quer ouvir. Não, ele não está me pagando para ouvir o que ele quer ouvir. Na verdade, ele quer ouvir algumas coisas ali. Mas se eu for honesto realmente com o meu público, com o meu aluno, eu preciso dar o melhor de mim para ele. E o melhor de mim para ele é eu me expor como um todo, as minhas dúvidas, os meus conhecimentos e as minhas visões de mundo. Sim. Ele não é obrigado a aceitar. Ele não é obrigado nem a gostar de mim. Sim. Desde que terminou o curso, tem uma sementinha plantada ali. Ele falou assim, cara, eu preciso pensar melhor nisso aqui, eu preciso rever minha vida nesse conceito. Eu não gostei. O cara foi meio chato, foi meio, né? Bom, você foi meu aluno de oratória, sabe que tem umas pressões ali. Mas é necessário. Mas é necessário. Exatamente, é necessário. Então, se é para conhecer o Breno na questão profissional, justamente, essa questão do perfil, o Breno é uma pessoa, eu sou uma pessoa que cada vez mais quero ser autêntico na frente de uma sala de aula. Sim. Quer a pessoa concorde comigo ou não, né? E eu acho que o oratória que você fez justamente é um curso, o próprio meu sócio Ali mesmo fala assim, Breno, você faz umas coisas no curso de oratória que eu não tenho coragem de fazer, mas com você funciona. Porque eu acho que a autenticidade disso, da minha preocupação com o aluno, eu acho que faz com que aquela pressão toda faz com que ele compreenda pelo menos, não, o Breno está dando, né? Eu estou dando o melhor de mim, porque eu quero o melhor do meu aluno sendo extraído ali numa sala de aula. E aonde encontrar o Breno, que é esse treinador, né? Essa personalidade aí que tem muito a nos agregar, ainda falando na área espiritual. E tem curso novo também aí, né, Breno? Daqui a pouco você vai falar um pouquinho. Aí, exatamente. Fala para nós aí do seu Instagram, do Sem Mais Desculpa também, até para o pessoal acompanhar. Inclusive, depois a gente vai deixar na descrição, mas é bom até mesmo para já, de repente, o pessoal já está ouvindo, já buscar lá. O jeito mais fácil de acompanhar um ao outro hoje em dia é justamente o Instagram. Meu arroba é o @BrenoISR. I de Índia, S de Serra, R de Romeu. Breno ISR, porque é do meu sobrenome. E o @Sem Mais Desculpas. O @Sem Mais Desculpas a gente coloca mais para divulgação da nossa agenda. E o @BrenoISR é mais do meu dia a dia, inclusive essa relação, teologia, trabalho, tudo, tá tudo lá. É o jeito mais fácil e dali a gente se encontra no meio do caminho. E é muito interessante, né? Às vezes a gente está aqui, de repente, falando de algo que eu vivi na prática, nos cursos, e você até falando sobre oratória, é algo que eu já tinha feito, igual eu te falei. Então, assim, eu tinha feito a oratória, só que aquele negócio, né? Eu sou aquela pessoa que se você me ensinar uma palavra, eu já estou satisfeito. Antes eu queria mudar meu mundo em uma palestra, num curso, mas não é possível. E é algo que eu aprendi num curso, até a gente conversando, né? Que me marcou, que é algo que você traz no treinamento, né? Um exemplo sobre a cebola, né? Então, era um tema dos exercícios, né? Um dos exercícios que você fala lá. Então era um tema que eu tinha que falar e eu pensei, falei, gente, eu vou falar o que de cebola? Eu como cebola, eu gosto de cebola, então assim, eu não preciso nem estudar. E era sobre propriedades medicinais da cebola, né? Isso, então é algo que me marcou até seu curso, de não me preparar. Então assim, qual que é a lição que eu tive do oratória? De você se preparar, mesmo que seja algo que você faz cotidiano. Exato. Então é uma lição que eu trouxe para a minha vida. Apesar você tem várias dinâmicas, mas aquele ali me marcou. Sim. E eu falo para você, eu fiz esse curso, eu acho que foi em 2019 ou 2020, eu acredito, não me lembro. Foi antes da pandemia, né? Então, assim, até hoje eu me lembro, eu fiz outros cursos com você, mas esse me marcou.
o tema, Sim. mas é algo simples. Então, às vezes, a pessoa vai entrar na oratória, até ajudando você que tem dúvida. A oratória não é só para falar ao público, mas é para você se desenvolver. Sim. E até mesmo falar sobre você ou até mesmo vender seus produtos. Então, assim, tem muita gente que pensa, Breno, que eu não vou fazer porque eu não sou palestrante, eu não quero virar palestrante, eu tenho receio de microfone, mas é muito mais do que isso. Sim. Então, você pode até falar um pouquinho mais, mas assim, como experiência de aluno, que eu já fiz vários cursos de oratória, eu fiz hoje mais de 6 cursos de oratória, mas o seu curso me marcou. E eu fiz cursos mais intensos. Teve um curso que eu fiz em Campo Grande de 4 dias. Até uma franquia até famosa aí de um parceiro meu que está vindo para Cuiabá, a Febracis. Mas o seu curso trouxe algo que me marcou. E para mim, é um curso que eu recomendo porque para mim fez sentido. Sim. E uma coisa simples, mas é isso que você às vezes não entende. Um curso, ele não precisa ser muito complexo ou muito simples, mas ele vai mudar a sua vida em alguma coisa. Eu costumo perguntar sempre para ex-alunos, não é se gostou ou não gostou do curso, está usando? Você está usando? Sim. Até porque o nome do curso é Oratória Prática. Sim. Uma decisão de diferencial que a gente teve foi bem no começo. Ele foi um dos primeiros cursos a nascer dentro da Sem Mais Desculpas, lá por 2003 mais ou menos. A gente tinha um curso bem maior chamado Atitude, um Ciclo para o Sucesso, que eram 6 meses de duração, com um módulo de autoestima e relacionamento. O segundo módulo era oratória, passar por vendas, negociação, combinava com liderança. Era um fim de semana por mês. E a gente montou o módulo de oratória lá no começo como um curso de oratória tradicional. Certo. Tem muito bom, você é testemunha disso, que tem muitos cursos muito bons no mercado tradicionais. Sim. E o que é o curso tradicional? É ensinar a pessoa a ser ou um professor ou um palestrante. Sim, o que eu vejo muito em alguns cursos é o lidar com o microfone. Exato. Só isso. E é algo que todo mundo vai na oratória. Eu lembro até na turma, a galera fala assim, nossa, eu não posso ver microfone. E é algo que às vezes nem aconteceu, porque vem muita coisa antes disso que eu não vou poder falar aqui, mas você vai saber se você fizer o curso. Vai se fizer o curso. O diferencial a gente notou, alguns anos depois desse curso tradicional, a gente pensou bem, a gente começou a olhar os clientes que nos procuravam atrás do curso oratório e a gente fez a seguinte pergunta para os clientes. Quantas vezes por mês você fala para 100, 200 pessoas? Não. Poucas vezes por mês, poucas vezes por ano eu falei para 100, 200, 300 pessoas. Tá, quantas vezes por semana você fala para 3, 4, 5 pessoas? Ele falou assim, frequentemente. Toda hora. Então, aí a gente inverteu. Eu falei assim, não, vamos fazer um curso de oratória para o cotidiano. Porque a oratória, gente, a oratória é ferramenta de vendas, oratória é ferramenta de negociação, oratória é ferramenta essencial da liderança. Você vai ter N líderes na história da humanidade que não deixaram nada por escrito, mas eu duvido você achar um líder, a não ser alguém muito fora da curva, mas um líder que não tenha dominado a arte de falar em público. É necessário, porque você tem uma ideia que você acredita e você quer que as pessoas sejam influenciadas por aquela ideia, é inevitável que você fale em público. E aí a gente pegou essa oratória do cotidiano. Né? Tanto que hoje em dia eu nem gravata uso, graças a Deus gravata não uso. Ainda uso um blazer, no curso de oratória ainda uso terno, mas é para passar para as pessoas, resumindo, colocando de uma outra forma como a gente conversou aqui off-topic, o meu curso é para Dona Maria. O empresário, seu doutor, alguma coisa assim, pode fazer o curso? Pode. Mas eu penso na Dona Maria. A Dona Maria que está abrindo um negocinho próprio dela ali, ela precisa fazer uma reuniãozinha com as clientes, ou ela quer tomar coragem para falar sobre o negócio dela, e ela tem todas as limitações dela, às vezes de português, mas principalmente de confiança. O diálogo interno dela, gente, bom, você é a testemunha, a pessoa perfeita na minha frente aqui agora para ver e lembrar dos seus colegas como a maior parte das correções que a gente faz num curso de oratória, os ajustes que a gente vai fazendo lá em todos os exercícios, a parte técnica é uma pequena parte dessa história. É o diálogo interno. É a pessoa olhar para dentro dela e falar assim, eu consigo. A gente vê um lado pesado da humanidade num curso de oratória
que eu falo assim, eu tenho a gente tem uma experiência muito próxima de um psicólogo. Eu vou falar uma coisa muito séria, por eu ser testemunha disso. Eu vou até falar olhando para a câmera. Uma coisa muito séria que a gente é testemunha na oratória, de como não precisa tolher uma pessoa, não precisa machucar uma pessoa verbalmente 2, 3 vezes. Às vezes uma frase dita na infância ou na adolescência, marcam aquela pessoa e aquela pessoa leva aquela ferida para o resto da vida e ela se limita, ela se fecha. E eu já testemunhei pessoas assim se debulharem em lágrimas, não por medo de falar em público, porque o medo de falar em público por si só ele não existe. É que é o medo de errar, né? É o medo de errar, é o medo de ser rejeitado. Sim, de ser julgado, né? De ser incapaz. Exato. O medo, na verdade, é o medo de falhar, né? É o medo de falhar. E a pessoa... O medo de falhar não é necessariamente em frente àquele público que está olhando ele na frente dele. Quem está ali no público, naquele momento, é aquela pessoa. Sim. Aquela pessoa que marcou ele. E às vezes até de forma positiva também apoiou, ela tem todo medo de decepcionar aquela pessoa. Ah, meu pai, minha mãe, minha tia, meu professor que fala que eu sou capaz às vezes, e eu falei. Isso, a gente acompanhando aí dentro da PNL, né? Você dos 3 a, sei lá, até os 12, você vai absorvendo. E às vezes muitas dessas crenças que foram instaladas, né? Os bloqueios, veio da professora por alguma correção. A gente não sabe, a criança que está ali, né? O que ela tem na mente, mas ela absorveu aquilo ali. E você é incapaz, então vai trazendo aquela negatividade, se fechando, virando algo que ela não sabe, mas aí na hora de um curso desse pode acontecer o desbloqueio. Sim. O Mário Sérgio Cortella ele dá uma definição sobre pessoa importante, que eu acho extremamente interessante. Ele fala que importante é quem nós importamos para dentro de nós. A pessoa é importante. Agora, ela pode ter sido trazida para dentro de nós, ser importante na nossa vida de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E isso a gente vai carregando. Por isso que eu digo que aquela pessoa, ela pode até já falecido, mas ela está ali na plateia para aquela pessoa. A referência emocional está lá. Então, isso, eu até brinquei que a minha relação com o curso de oratória, ela é uma relação de amor e ódio. Por quê? Porque ele é um curso emocionalmente muito cansativo para mim, e eu tô ali como uma missão. É uma missão para mim ali. E durante muito tempo eu falei assim, não aguento mais dar curso de oratória, não aguento mais ser o Breno da oratória, e assim, no fundo tem muita coisa de ego junto disso aí também. Um dia eu fiz uma oração, Senhor, eu quero outros caminhos, por que o Senhor me mantém na oratória aqui? E um dia eu despertei para a seguinte coisa, ele é cansativo, só perguntar para minha esposa, semana de curso eu vou dormir 2, 3 horas da madrugada, porque eu fico pensando como é que eu vou ajudar aquela pessoa, Ele é um curso comercialmente arriscado, porque ele tem público limitado, mas literalmente, em toda a turma, terminou o curso, na última noite, eu ergo minhas mãos para o céu e falo assim, Senhor, eu entendi. Porque sempre tem uma ou 2 pessoas ali, que são essas pessoas que às vezes se debulham em lágrimas, aquela pessoa, e normalmente é uma pessoa simples, que você vê que ela deu meio passo para fora dos limites que ela achava que tinha. A gente não precisa dar um pulo para fora dos nossos limites, meio passo. E quando ela faz meio passo, ela olha para o chão, vê um meio passo além da risca, ela fala assim, olha, eu sempre achei que eu não conseguia, eu sempre achei que não valia nada. E aqui teve alguém que acreditou, teve uma turma que acreditou em mim. E dentro da oratória, quais as vantagens que você vê de dominar a oratória, assim, para que a pessoa de repente fala assim, eu não sei se é para mim, mas existem algumas vantagens. Tem. Quais vantagens? Primeiro, controle emocional. E controle emocional na oratória vem de uma forma mais simples do que a gente imagina. Respira. Na dúvida, respire.
Com a respiração você vai oxigenar teu cérebro, a tua linha de raciocínio vai ficar melhor. Com a tua respiração você vai controlar as tuas emoções, porque qualquer meditação da história da humanidade, o cara vai começar a meditar, não importa de qual tradição seja a meditação, o mais básico é o quê? Sim, respiração. Respiração. É você se conectar, né, com você, né? Com você centralizar e falar assim, me preparei. Aí vem a outra vantagem, aprender a se preparar. Porque a boa oratória, ela é um tripé. Sim. Ela tem conteúdo, você vai falar de algo que você domina, você precisa ter estudado, você precisa ser... Talvez você não seja a autoridade, mas que seja pelo menos seu objeto de estudo. Você tem que ter uma profundidade, não pode ser superficial. Exato, né? Exato. Nem sempre você vai ter experiência de campo, mas você vai ter, por exemplo, você vai compensar isso com volume de leitura, sim, volume de estudos. E aí você é o grande condensador de estudos para uma pessoa, para um mundo que não tem tempo para ler, uma, sim, pessoa que tem um hábito de leitura muito forte, ela tem quase que o dever de passar isso adiante. Sim. Então você vai lá e condensa. Então você tem conteúdo, você tem técnica sim, porque se você tem só conteúdo, você pode ser aquele professor chato que, sim, fala sempre no mesmo tom, sempre, e faz só piada sem graça. Então não tem técnica, não tem didática, sim, mas tem que ter preparo. Tem que ter preparação também. Por mais que você tenha conteúdo, por mais que você tenha uma boa técnica, cada ocasião onde você vai falar em público, você tem que se preparar antes. É o fazer a lição de casa. Sim. Então, você aprende a se preparar melhor, você aprende a dominar suas emoções, você aprende a interagir com o público. O bom orador, ele não busca perfeição. O bom orador, ele busca conexão. O maior comunicador da TV brasileira em toda a história, na minha opinião, Silvio Santos. Sim. Silvio Santos é um cara que consegue falar com empresários de altíssimo nível e com donas de casa, sim, sem estudos, com o mesmo respeito, com o mesmo dinamismo, porque ele consegue, sim, falar a linguagem de cada um e se conectar. Ah, ele fala perfeitamente? Não, não necessariamente. Eu conheço palestrantes maravilhosos que o português nem sempre é correto, às vezes até a gente estava falando, sim, nem a voz é correta, mas eles têm uma paixão, acontecendo, a conexão. Exatamente. Aí não vem o julgamento, né? Porque às vezes dificuldade, né? Nem todo mundo está no nível que, digamos assim, que deveria estar, mas se tem uma conexão, ninguém vê defeito. Sim. Porque às vezes a gente vê, sim, defeito porque a pessoa, às vezes, ela não se conecta, né? Ela fica superficial, tipo assim, eu sou superior, uhum, então eu vejo a arrogância. Mas quando a pessoa se iguala, e o oratória, que está fazendo oratória ali, né? O orador, uhum, ele precisa se igualar àquela pessoa para que realmente ela entenda o que está sendo jogado ali de informações, sim, né? Comunicado. Sim, sim. E aí a conexão. Então, acho que... Talvez não seja, né? Talvez seja mais assim... Existe a falha, existe a discordância, mas ela não é levada em conta, ela, sim, perde peso. A falha, ela perde peso quando eu me conecto com as pessoas. E como é que eu me conecto com as pessoas? E aí eu trago da experiência de pregação. Eu sou um dos pregadores da igreja onde eu congrego, e o meu pastor, ele sempre fala o seguinte, nunca é você, sim, sempre é nós. Sim. E se você for dar um exemplo negativo, a começar em você. Sim. E sempre, a hora que terminar uma pregação, a dona, eu chamo de comadre Barbina, né? A comadre Barbina, ela precisa, quando chegar em casa e alguém perguntar para ela assim, o pregador falou do quê? Ela precisa saber, resumir em uma, sim, frase ou duas, qual que foi a mensagem. Então você tem que preparar o seu sermão pensando na comadre Barbina, sim, sem que nesse cuidado você perca a atenção de uma pessoa mais exigente academicamente. Uhum. Então olha o feeling de ser humano que a gente tem que ter na mão. Uhum. E isso não vem com curso, tá? Sim. Isso vem com quilômetro rodado. Não, tem muitas coisas. Eu mesmo, dentro dos cursos que eu faço, Breno, hoje eu busco o seguinte, a prática. Uhum. Porque teoria é muito bonito a gente estar lá, né, falar tudo certo, mas é o seguinte, quem está sentado, ele precisa pegar coisas mais práticas, né, mastigáveis. Sim. Então é trazer, eu vejo muitos treinadores trazendo teoria, eu acho legal, só que é o seguinte, quem está sentado vai usar em que momento?
Exato. Que é o que você falou, né? A oratória não é para você falar para 400, 500, 600 pessoas, mas é no cotidiano. No cotidiano. Então, se você traz essa experiência de algo mais palpável, aí aquela pessoa vai falar, não, para mim então faz sentido. Exato. Porque senão a gente imagina o seguinte, o que é orador? Ah, o cara que vai fazer uma palestra, um treinamento, mas eu não vou fazer isso. Às vezes até vai, mas não sabe ainda, né? Como se diz, não sabe o futuro, mas se ela ter essa experiência que o cotidiano, né? A oratória, eu vejo a oratória hoje no mundo empresarial, numa venda, na liderança de equipes. Às vezes até numa apresentação que você precisa aí de repente de um projeto para, sei lá, para a diretoria, para o seu chefe. Então você tendo o domínio de oratória, né, saber os tons que você vai usar, né, trazer toda uma postura faz muito sentido na conexão e até mesmo para a pessoa entender. Porque assim, eu conheço pessoas que têm muito conteúdo, mas ele não consegue se conectar. Você não presta atenção. Não presta. Você não presta atenção. Ele só vai atingir aquele aluno que ele quer sugar, que ele no tem bom muita sentido. necessidade. Exato. E ele sabe fazer as perguntas, ele vai grudar nesse cara e vai fazer as perguntas corretas. Mas quanto conhecimento é desperdiçado pelo fato de ter o conteúdo, mas não ter a técnica. Tem que ter um mínimo de técnica. A técnica ela não pode ser o centro da sua palestra. Tem que ter conteúdo. Se você for optar entre conteúdo e técnica, fique com conteúdo, porque técnica é rápido de você treinar. E o conteúdo, o pessoal, na verdade, você vende o conteúdo, né? Sim. Só que a técnica ajuda você a absorver o conteúdo. O conteúdo é como se fosse um diamante em estado bruto. E o que é o conteúdo? O conteúdo é absolutamente tudo que você sabe. Não só sobre o assunto que você está falando, mas a tua vida. Por isso que às vezes pessoas falando sobre o mesmo assunto são palestras diferentes. Por quê? Porque a visão dela, a vida dela, o jeito, a paixão dela, tudo é diferente ali. Agora, você já viu um diamante em estado bruto? Não. Você já viu em foto, pelo menos? Não. Você imagina como é que é? Uma pedra. É um pedregulho. Se eu não tenho o olho treinado para ver, eu vou jogar ele no meio de uma massa e vou rebocar minha casa com diamante. Para que é a técnica? A técnica é a lapidação do diamante. A lapidação, ela põe material ou ela tira material? Tira. Ela tira as partes feias, ela tira as partes desnecessárias para vender, para comercializar, para vender o peixe, vender aquele diamante. Então a técnica ela é necessária, mas não adianta nada eu ter uma técnica e não ter um diamante em estado bruto para lapidar. E dentro da abordagem que você ensina, para que ajude as pessoas a falarem em público, traz aí um pequeno resuminho de uma abordagem aí. Dos conselhos dentro do curso de oratória? Como é a sua abordagem para ensinar as pessoas a falar em público? Ele não vai dar o curso aqui, gente. É só uma degustação. Eu não escondo a pressão. Se eu fosse resumir a técnica usada, a minha técnica dentro do curso, pede para sair 02. Pede para sair 02, é pressão. Por quê? Qual que é o meu objetivo dentro de um curso? Eu preciso simular as pressões que a pessoa vai sofrer aqui fora. Se a pessoa for falhar na oratória dela, e oratória no cotidiano, vamos falar comunicação, o que a gente perde com falha de comunicação? A gente perde emprego, a gente perde negócio, a gente perde negociação, a gente perde relacionamentos. Então aqui fora tem uma pressão de verdade. Ela tem a perder. O que uma pessoa tem a perder dentro de um curso de oratória? Nada. Ela está ali pelo contrário, ela está ali porque ela já perdeu, ela quer ganhar, né? Ela quer ganhar. Então, assim, o máximo que pode acontecer é chegar na quarta noite do curso e ela não ter conseguido falar. Vai mudar a vida dela? Não, ela já chegou na segunda-feira sem conseguir falar. Então, o que eu preciso fazer? Qual que é a proposta dentro do curso? Gente, lógico que tem a parte teórica, tem as técnicas, tem tudo, mas no geral é proporcionar um ambiente de simulação de pressão. Simulação de pressão ali dentro. Então, eu costumo dar o exemplo de 2 pilotos. André, vou te dar exemplo de 2 pilotos aqui, ok? Piloto de avião, ele treina onde? No avião real? Não, simulador. Simulador de voo. Isso. Simulador de voo é um videogame gigante. Agora eu vou te apresentar 2 pilotos, ok? Um piloto ele chega lá para treinar no
no simulador de voo e fala assim, olha, eu quero céu de brigadeiro, não quero uma nuvem, não quero vento, não quero nada, eu quero todos os tanques cheios, todos os instrumentos do avião revisados, eu quero vento de cauda até para ir mais rápido, né? E o avião de última geração, é assim que eu quero treinar. Tudo perfeito. Aí você tem um outro piloto doido, ele é doido, tá? Mas ele chega e fala assim, eu quero voar com a meia asa na esquerda e pegando fogo na turbina na direita. Eu quero assim, o combustível só para chegar no lugar, mas eu quero vento contrário, eu quero 3 furacões no caminho. Tá? Eu quero a pior condição que você conseguir me colocar no simulador de voo, eu quero treinar com isso. No dia que você for ir num avião de verdade, qual dos 2 pilotos você gostaria que estivesse pilotando o seu avião? Com certeza o segundo. O doido. Porque ele já pegou os problemas, ele viveu os problemas. Ele já treinou para isso. Se acontecer, quando acontecer, ele já vai saber, ele não vai se descontrolar. Tem um amigo meu que ele fala o seguinte, ele só viaja em avião onde o piloto já caiu pelo menos uma vez na vida. Se ele tá vivo, então ele é bom, Se ele tá vivo, ele conseguiu sobreviver, ele não vai se desesperar, ele sabe o que fazer. Né? Então, a ideia é, nós temos lá 3 exercícios, a primeira noite é teoria, e aí já é passado um exercício para terça-feira, um exercício para quarta, um exercício para quinta, cada um com suas características próprias. Que inclusive tem aplicabilidade. O da primeira noite é delegação de poderes, onde você vai dar uma ordem. Da segunda noite é de vendas, você vai vender algo que você faz. Breno, eu não trabalho com vendas. Todo mundo trabalha com vendas, né? Todo mundo é vendedor, é só perguntar para o Ali nos cursos E o terceiro é o famigerado da cebola, que não tem só a cebola. Mas por que isso aqui? Para as pessoas serem forçadas a estudar algo que elas não dominam, para sentir na pele o que é falar de algo que você não tem conteúdo. E aí, dentro de tudo isso, a pessoa vai estar falando ali na frente, ela tem problema, você deve ter testemunhado isso, ela tem problema com ruídos no ambiente. Eu vou pegar meu celular, botar um rock, um Iron Maiden na última e vou colocar perto do ouvido dele. Olha, é muito bom esse curso, é muito bom. Breno, é um absurdo. Sim, mas para que é essa simulação? Para humilhá-la lá? Não, para que no dia que ela estiver falando em público, numa situação real, e aí tiver um ar-condicionado bem barulhento, ela não se perder por causa do ar-condicionado. Como eu te falei, eu mesmo sou muito auditivo, então assim, qualquer barulho me incomoda, mas eu já sei me flexibilizar e até mesmo não ficar com atenção naquilo. Exatamente. Mas se uma pessoa que não está treinada, ela perde o rebolado ali. Exatamente. A gente aqui está numa gravação e nós estamos ouvindo, possivelmente, a edição e os microfones não vão captar isso, mas nós estamos ouvindo barulhos no ambiente externo que se eu não tiver controle emocional, eu vou parar todo, meu Deus, está atrapalhando a gravação? Isso. Então tem essa pressão. Agora, ao mesmo tempo que tem a pressão, tem todo um trabalho de união da turma. Sim. Né? E acaba virando quase algumas turmas, né? Que cada turma ela tem um jeitão próprio, mas tem algumas turmas que parecem muito mais terapia do grupo do que Mas a pergunta, ainda existe a cebola? Ainda existe a cebola, ainda existe a cebola. O que eu jamais coloquei lá com uma lista das plantas que podem ser sorteadas é piqui. É piqui, porque é o seguinte, tem 3 coisas que eu não como, jiló, piqui e manga. Né? Eu experimentei... Sério, você não come manga? Piqui, eu vou falar bem a verdade, eu sou goiano, eu como piqui, mas é pouca gente que come, porque é forte, é marcante, o cheiro é forte, o gosto é forte. Você come piqui, você lembra dele o dia todo. Piqui então, não assim, tem meio termo, ou ama ou odeia. Agora manga, e é da região, né? Apesar que eu não sei se você tem muito tempo aqui, ou é daqui? Só 50 anos. Então, e é uma fruta típica da região. Sim, né? Sim. Assim, eu gosto de tudo da manga. Eu só não consigo gostar, não sei, a textura, o sabor não me agrada. Legal. Assim, tem numa salada de frutas, eu vou comer, eu não vou desfazer da pessoa. Eu cheguei numa casa de uma pessoa, só tem arroz com piqui. Minha mãe adora piqui, eu cresci ouvindo isso. O piqui não é qualquer um, gente. Eu falo para vocês que não tem jeito. Ou você come, ou você odeia. No meu caso, só para mostrar o quanto eu odeio, você sabe que, como eu disse, eu sou teólogo de formação acadêmica, a minha tese, não sei se eu vou chegar a fazer doutorado, mas a minha tese já está pronta. Eu vou provar teologicamente que não existia piqui no Jardim do Éden. Não é de Deus esse negócio. É fruto da queda. Tá lá logo depois da queda, não está cardos e espinhos? Então, cardos e espinhos é o piqui. E é o perigo, e morder ele já era. Os cuiabanos vão dar, né, vão dar aquele negativo lá no YouTube.
Os goianos e os cuiabanos perdiam um monte de seguidores agora. Perdeu. Apesar que, assim, eu vejo, um exemplo, eu também não comia frutos do mar. Mas tem comidas, um exemplo, o bacalhau. Quem faz não tem como esconder. O cheiro é muito... exala para todo quanto é lugar. O piqui também é outro. Cupuaçu. Então, também. Então, assim, é algo que ou você come ou você realmente odeia. Porque é forte e é marcante. O piqui eu não É marcante, não é muito marcante. E só para você ter ideia, eu não comia. E eu aprendi a comer, a família inteira come, normal, né? Mas assim, é algo que não tem como esconder quem faz. Não. É igual você pegar frutos do mar. Eu lembro que meus filhos pequenos, eles não queriam nem ficar perto, porque o cheiro é forte, né? Sim, sim. É normal. Mas então a cebola existe ainda. A cebola tá lá. Olha, Cebola que tá legal. lá, Cara, alho tá lá também. eu não vou esquecer da cebola, eu só contando uma breve do curso que eu fiz com o Breno, e tinha a cebola. E aí eu li aquele negócio e falei, gente, eu não vou estudar cebola, eu como cebola, eu gosto de cebola. Uma página inteira da cebola nem estudei. Cheguei lá na frente, na oratória, né? Agora eu vou falar da cebola. O que eu ia falar da cebola? Não me preparei. Então, algo que me marcou nesse curso, uma das coisas, né, foi de realmente você precisa se preparar mesmo no cotidiano. Você faz todo dia a mesma coisa, mas se prepare. Sim. Porque a vida, você só vai chegar em resultados se você estiver preparado para eles. Exatamente. Às vezes, muitas oportunidades estão chegando, mas você não está preparado, você não vai ter resultado. Exatamente. Isso foi algo para a minha vida, um curso de oratória, hein? Sim. E outros cursos também que você me ajudou, mas eu quero aqui te perguntar assim, dentro das limitações que as pessoas têm, o que você considera que mais impede elas de falar em público? Diálogo interno. Diálogo interno. Como ela conversa com ela mesma, mentalmente. É o famoso não consigo, é o famoso... Por exemplo, eu tenho, e olha que eu estudo a mente humana já há mais de 20 anos, eu tenho uma luta constante contra a síndrome do impostor. E síndrome do impostor não pega a gente que estuda pouco. Síndrome do impostor pega gente muito boa, não estou me colocando nesse nível, mas assim, eu conheço gente que tem um conhecimento, né? Nossos ouvintes devem ter também gente que você fala assim, cara, esse cara é o especialista, entende muito do assunto, mas o cara não tem uma confiança. Por quê? Porque ele acha que em algum lugar tem alguém que vai achar a falha dele e vai derrubar toda a vida dele, todo o negócio dele. Então tem esse diálogo interno. E aí a gente tem N fatores para construir. E assim, Breno, eu vejo além do diálogo interno, mas assim, a consciência que ele existe. Porque assim, se você falar com a pessoa, ela automaticamente vai falar assim, eu não sei, porque ela não sabe nem que ela tem isso. Isso é algo que você demonstra até mesmo que ela tem isso. Porque normalmente ela vai julgar o ambiente, vai julgar as pessoas e tudo mais. Mas normalmente nós temos duas coisas dentro de nós, né? As nossas limitações e os nossos, digamos assim, diferenciais, que está tudo aqui dentro. Se eu usar algo certo, eu vou ter o resultado. Sim. E as crenças limitantes nos bloqueiam muito. Sim. Eu não posso me achar demais Sim. com esses meus diferenciais. E, na minha concepção, a gente nasce com alguns diferenciais. Também não adianta só nascer, você tem que desenvolver. Tem coisas que sim, tem merecimento, tem seu valor. Mas a gente não pode se definir por isso aqui. Mas também não pode se definir pelas limitações. Nós somos alguma coisa ali no meio. Ora as limitações elas afloram, ora... Né? E até mesmo a vivência que a gente está tendo no momento, né? Um exemplo, às vezes eu posso ter feito esse curso num momento que me trouxe uma percepção, mas em outro momento eu vou ter outra percepção, porque eu estou vivendo outro momento da minha vida. Eu tive um caso desse, inclusive foi relativamente... Não dá para dizer que foi negativo, porque a pessoa se abriu para mim nesse ponto, mas para ela a segunda vez comigo foi decepcionante, eu preciso dizer isso também. Mas foi decepcionante porque a gente fez a leitura disso, ela não falou diretamente comigo, mas falou com Valéria, minha esposa, que é a que cuida da parte comercial, e ela foi uma aluna lá do começo do curso Oratória Prática, e lá no começo nós tínhamos 5 noites de curso. 5 noites? 5 noites, é bem mais cansativo. Intenso, e bem mais
denso psicologicamente na questão de ir atrás dos traumas. Depois de um tempo eu deixei de ir atrás disso, porque é arriscado demais Sim. a gente fazer isso. Eu tenho muito receio de abrir portas emocionais das pessoas e depois não conseguir fechar. Sim. Por isso que eu tenho certas barreiras com alguns cursos que mexem demais, com muita pirotecnia emocional, Sim. muitos fogos de artifício emocionais, muitas superações, que abrem as portas emocionais das pessoas, mas depois Sim. o cara não tem a responsabilidade de falar assim, cara, isso aqui a gente precisa fazer um acompanhamento depois. Mas voltando ao caso dessa aluna, ela fez lá no começo, nesse formato. E aí a primeira noite a gente praticamente explorava a noite inteira em cima dos traumas, dos medos reais escondidos atrás dessa cortina de fumaça chamada medo de falar em público. E para ela foi muito impactante na época. Sim. Dali ela foi fazer um tratamento depois, porque tem limitações que a gente consegue romper só com um curso de oratória, mas tem coisas que eu deixo bem claro no curso. Falei assim, tem coisas que você vai precisar de terapia. Com certeza. E ela foi atrás disso, ela teve todo um trabalho em cima disso. Quando ela foi fazer a segunda vez, o curso ele já está mais enxuto. Está mais enxuto e tem mais pressão na hora da execução do que eu fazia na época. E aí a frase que ela usou, ela falou assim, o Breno mudou. Não, o Breno mudou sim, mas ela também mudou. Sim, é outro momento. No processo. Então, é mais ou menos como lembrança de lugares da nossa infância. Eu hoje em dia eu evito ir visitar lugares da minha infância. Por quê? Anteontem um amigo meu usou uma frase bem interessante, bem bonita em cima disso. Ele falou assim, o lugar está lá, mas o tempo não está mais lá. Sim. Era outro tempo, você tinha outra visão de mundo, você era criança. Nós viemos, eu nasci no Paraná, nasci em Toledo, no Paraná, em 1970, melhor geração que tem, geração X, que é a melhor dos dois mundos. Será? Eu acho que é. Só terminar isso aqui, eu vou expor esse porquê. Da geração X, talvez seja a melhor dos últimos tempos, tá? No conjunto da obra. E nós viemos em 74, voltamos para o Mato Grosso. Eu digo voltamos porque meu pai trabalhou muito aqui desde a década de 50, meu falecido pai. E ele veio para abrir uma fazenda, hoje em dia município de Itapurá. Certo. Na Estrada da Baiana, pouca gente conhece ali, que vai para Porto dos Gaúchos, Joara. Agropecuária São Francisco do Marape, eu lembro até hoje o nome da fazenda. E aquela fazenda, ela tinha um açude, tinha uma represa que ele construiu, tinha uma usina que ele calculou na época com régua de cálculo ainda. Eu vou segurar um pouquinho essa história para nós falarmos do nosso patrocinador Labrasa Burger, uma hamburgueria que está aqui na Praça Popular e ela tem um hambúrguer de 200 gramas, Breno. É uma franquia que está instalada ali na Praça Popular, tem hambúrguer vegano, tem cachorro quente e tem um cardápio recheado de vários hambúrgueres. E convidar você também que está nos acompanhando, nós estamos aqui com o Breno, ele está falando de algum dos treinamentos que o cara é uma enciclopédia aí, eu já fiz alguns treinamentos com ele, recomendo, um parceiro, um amigo que está aqui conosco hoje, que você pode mandar realmente esse conteúdo para pessoas que de repente quer e precisa de algum dos conteúdos que ele está falando aqui, de oratória, PNL, gestão do tempo, princípios da PNL. Ele tem um curso novo que eu não conheço, ele vai falar sobre ele, que é o Triplo P. E tem o conteúdo digital que ele está se preparando para isso. Já tem os lançamentos aí, né, Breno? Sim. E além de tudo, ele já vai ter na próxima semana os cursos que começam já no presencial também, né? Que esse mês agora já começa as novas turmas, onde no Sem Mais Desculpas eles têm aí um sistema que também daqui a pouco ele vai falar sobre um sistema de assinatura, que um tempo atrás eu estive nesse sistema, que é muito bom para você que é empresário e tem pessoas da sua equipe que precisa se preparar dentro dos cursos. Então não esqueça de estar também acionando o sininho para receber novas notificações, podcast do Borges, onde nós falamos sobre empresários, empreendedores e case de sucesso. E agora vamos voltar para o Breno, que a história dele é muito interessante. Vamos lá, Breno. Voltando lá à história da fazenda, e tinha um açude. Meu pai calculou a questão de queda, o tamanho da turbina, que energia, tudo na régua de cálculo ainda, que pouca gente sabe que existiu isso. Hoje em dia não tinha calculadora. Então, assim, tem todas umas histórias que eu tinha das minhas férias de ir nessa fazenda e tomar banho naquele açude.
Se eu voltar lá hoje, provavelmente aquele açude que era um mar da Galileia para mim na época, provavelmente eu vou chegar lá, vai ser um laguinho. Pela experiência que você teve, né? Exatamente. Então, tem essa questão também. Cada vez, e você me falou que você fez vários cursos de oratória, às vezes o mesmo curso a gente vai fazer são cursos diferentes. Sim. Porque nós somos diferentes, as pessoas Sim. que fizeram com a gente são diferentes e também o preletor, ele também, o instrutor, ele também mudou. Está em momentos diferentes da vida, está em pegadas diferentes, né? Então, nós não somos máquinas, né? Mas eu acho interessante, eu penso assim, Breno, pelo seu curso, eu recomendaria a pessoa refazer o curso de oratória. Eu também. Por quê? Não, é sério. Porque, assim, às vezes eu vi muitas pessoas ali vivendo a primeira experiência com o curso de oratória e, querendo ou não, ele fica com tanto receio e ele não vive o que deveria viver. Sim. Ele já chega com medo e ele já é bloqueado. Vamos falar assim, a pessoa que entra num curso de desenvolvimento, né? Que, querendo ou não, é emocional, mas com técnicas, mas assim, ele chega bloqueado. E ele começa a entender. No segundo, ele vai viver uma outra experiência. Sim. Então, eu recomendo às pessoas a viver a segunda experiência, não que vai mudar a vida, mas ela vai estar aberta. Ela vai talvez absorver até mais. Exatamente, ela vai curtir mais o processo na segunda vez. Porque ela fica com tanto medo. Eu vi muitas pessoas ali, gente... pessoas que choravam por ela. Do nada, ela tem tanto receio de não conseguir que ela se bloqueia mais ainda. Sim. Já ajuda, ela vai, digamos assim, ela subiu 2 degraus, ela poderia ter subido 30. Exato. Mas já é 2. Eu imagino 1 degrau já resolve, mas se ela se permitir a fazer a segunda vez, nossa. Sim. Aí realmente ela voa. Eu recomendo, Porque, lógico, são experiências diferentes, mas é o primeiro modo que é o seguinte, você quer, às vezes, com tanta ansiedade de resolver tudo e a ansiedade bloqueia também. Sim. Então, você não absorve. Então, assim, é um curso muito bom mesmo. Igual eu te falo, eu já fiz vários, tem cursos que eu sei quem fez, como foi feito, mas não me marcaram. Porque, para mim, eu tive uma experiência nesse curso com a cebola. Mas é algo que... a cebola é só... a metáfora. A metáfora, né? Mas é que me ensinou. Sim. Então, eu penso assim... E olha que eu já paguei curso muito mais caro, tá? Não desmerecendo, mas assim... Não é o preço, não é a quantidade de hora, não é a carga horária, não é a pessoa, mas é o que eu me abri a entender e que fez sentido naquele momento. Sim. Que me marcou. Então é algo muito... Outro curso também que você fez, que eu estava como aluno, a PNL. Eu me formei também em Practitioner, com certificação internacional pela IA. Porém, é algo que assim me abriu a mente, que também me ajudou pra caramba. Então, assim, são coisas que você entra num mundo que você não quer mais voltar, você quer ir mais, né? E precisa disso. Sim. Mas é algo que, assim, às vezes você fica naquela, vou fazer, não vou fazer. Gente, só perde quem não faz. Sim. Porque às vezes você deixa de fazer um curso que pode mudar a sua vida, o seu relacionamento, as suas conexões, até, né, o resultado que você precisa. E acaba não fazendo nada. Exatamente. Porque, um exemplo, o oratório hoje começa quando? Quarta? Não, começa segunda-feira. Segunda-feira, 19 horas, lá no Hotel Fazenda Mato Grosso. Segunda, terça, tudo à noite. Tudo à noite. São 4 horas por noite, de segunda a quinta. E aí eu falo para você que está nos ouvindo, às vezes na segunda-feira você pode sair do seu trabalho, ir para casa e não fazer nada. Sim. Na segunda, na terça, na quarta, não faz nada. E você deixa de aprender algo tão importante na sua vida. Exatamente. Eu penso assim, Breno, hoje não tem preço para algo que pode mudar a sua vida. Não é o valor que você está pagando, mas o que você realmente está disposto. E assim, zera seu copo, vai lá com um copo vazio para você sair com ele cheio. Porque às vezes a pessoa já chega, um exemplo, eu já tinha feito vários cursos de oratória. Eu poderia muito bem falar assim, mas eu já fiz. Realmente eu fiz. E eu vou fazer cada vez mais, porque eu estou aprendendo. Sim. Mas se eu chego com a mente aberta, é outra experiência. Porque eu levo algo que eu fui buscar.
Sim. que para mim faz sentido. As pessoas precisam parar de encarar treinamento como custo. Treinamento é investimento. Aprender um livro é investimento, desde que é aquilo que você falou, tem que colocar em prática depois. Sim. Comprar um livro é caro? Livro está caro no Brasil, mas se eu pego aquele livro e esmiuço ele, estudo realmente a ponto de eu poder até dar uma aula depois sobre ele se tornou baratíssimo. Sim. Porque ele mudou minha vida, ele me ajudou a mudar a vida de outra, pelo menos contribuir para ajudar a vida de outras pessoas. Então, treinamento também. É como você falou. O cara vai estar lá, vai estar pagando Netflix, vai estar pagando tudo. E está lá parado, você pode ver outro dia. Nós estamos aqui no podcast do Bors hoje com o Breno, treinador, e ele está falando aqui de algum dos treinamentos que eu te recomendo. Ele vai estar fazendo na próxima semana no Hotel Fazenda aqui em Cuiabá. Não perca. É do Sem Mais Desculpa, junto com o professor Ali Badawi, onde ele fala sobre oratória, comunicação de alto impacto, gestão do tempo, princípios da PNL, triplo P, que nós vamos saber daqui a pouco. Mas agora eu queria, Breno, que você explicasse um pouquinho quanto à gestão do tempo. O que é esse curso de gestão do tempo? O que ele traz assim de algo para a vida prática, para a pessoa que está nos ouvindo, de repente até entender que vai fazer sentido para a vida dela? O Gestão do Tempo ele tem dois grandes formatos diferenciados. Ele é mais extenso no digital, ele tem bem mais aulas, bem mais horas de aulas no digital, e a versão presencial que a gente tem, ela tem 2 noites. A versão presencial, ela se concentra em passar os princípios básicos da gestão do tempo, do meu modo de ver a gestão do tempo, e algumas daquelas ferramentas mais básicas. Qual que é a ideia? A ideia completa é como se ele fosse um acompanhamento de coaching mesmo, Sim. de estabelecer seus projetos, de montar um plano de ação. Só que isso para eu fazer num curso presencial é muito complicado. Sim. Por isso que eu coloquei ele pode ter tanto na questão digital, que daí ele vai ter o material de acompanhamento, os exercícios, quanto talvez se a pessoa quiser fazer um processo de coaching ali com umas 10 sessões comigo. Certo. Mas a ideia básica do Gestão do Tempo, ele nasceu do seguinte princípio: produtividade não é trabalhar mais, Sim. produtividade é trabalhar melhor. Entendi. E aí a gente começa o seguinte: como é que eu começo a analisar o que é trabalhar melhor? Como que eu termino o meu dia? Você já teve aqueles dias onde você fez um monte de coisas, um monte de pequenas tarefas, um monte de pequenos incêndios sendo apagados ali, alguns você conseguiu apagar, outros você não conseguiu apagar. Você chegou no final do dia moído de cansado, mas a impressão que você faz, às vezes até a frase que você fala assim, cara, hoje eu não consegui fazer nada, e fez um monte de coisa. Sim. Da mesma forma de forma semelhante tem um outro dia onde você fez só 1 ou 2 coisas o dia inteiro concentrado. Terminou cansado também, mas terminou satisfeito, fala assim, cara, hoje eu progredi. Em termos de quantidade de coisas, você fez menos do que esse outro dia. Qual que é o grande diferencial desse segundo dia, onde às vezes a gente aparentemente fez menos, mas tem uma sensação de progresso? Um ponto lá na frente onde eu quero chegar. Uhum. Então, se eu terminei o meu dia e eu senti que eu dei pelo menos alguns passos na direção do que eu quero na vida, Sim. ou daquilo que a minha empresa quer para mim na vida, por que eu estou na folha de pagamento, aí sim eu aproveitei bem, eu geri bem esse tempo. Aliás, o nome Gestão do Tempo ele já tem uma pegadinha ali dentro, né? Porque se a gente for fazer as contas realmente, nós todos temos o mesmo tempo. Sim. Não tem como você ter 1 minuto a mais do seu dia do que eu tive no meu. Sim. Então qual que é a diferença? A diferença não é a gestão do tempo. É a gestão no tempo, da minha energia, do meu Sim. foco, da minha atenção, tudo isso. E hoje a gente tem digamos, um acessório que acaba com a gestão de todo mundo, né? Que chama smartphone, que Exato. Tem tudo ali, tudo de bom, mas pode ter tudo de ruim, mas tem tudo também para ajudar na procrastinação, né? Porque Sim. as redes sociais, se você usar para ganhar dinheiro, fazer resultado é uma coisa, mas ela também pode te levar a não fazer nada, né? Só ficar ali rodando tela
e acabando com o seu tempo e aí a sua produtividade, né, os seus resultados, os seus objetivos ficarem para trás. O feed infinito está aí para isso, Sim. né? Tá lá, você roda, não chega nunca no fim. E aí, dali a pouco, que é o que a gente fez, eu não tive tempo de fazer. Aí você abre o seu smartphone, vai dar uma olhada lá nas horas, você ficou 1h30 no WhatsApp, 1 hora... O WhatsApp eu não vou nem falar, porque o WhatsApp, boa parte das vezes, é para trabalho, né? Mas um Instagram da vida, um Facebook da vida, você vai ver e fala assim, tá, e o que eu fiz com isso? E você falando muito de incêndio, eu trabalho muito isso dentro das empresas, né? Porque às vezes o empresário, ele acostuma tanto apagar incêndio que ele não faz a gestão do negócio. Não, ele fica resolvendo pequenas coisas que qualquer um resolve e a gestão que ele tinha que fazer, ninguém faz. O famoso microgerenciamento. E aí ele se perde e assim, você leva ele para gestão, é algo complicado isso, viu, Breno? Porque é muito sério. Você leva o empresário para gestão, ele não quer fazer gestão. Ele quer fazer operacional. Meu negócio é vender, meu negócio é produzir, é resolver. Tá, então você contrata um administrador para fazer a gestão, Exato. porque alguém tem que fazer. E é algo que o seu curso traz, né? Às vezes você vê aquela loucura do dia a dia, mas o que realmente mudou sua vida daquilo? Nada. Seu objetivo não foi feito, foi só consumido seu tempo de uma forma que poderia ser otimizada. Você confundiu movimento com progresso. Sim. Cadeira de balanço, movimenta pra caramba, mas não progride. E uma dica que o Breno trouxe, e eu uso todos os dias. Breno, eu caminho de segunda a segunda, às 5 horas da manhã, todo dia eu acordo. É uma luta? Mas já faz parte do hábito. Sabe aquele dia que fala, não, hoje não, o corpo levanta, não, tem que ir no banheiro. A minha esposa fala, isso é coisa de velho, não é hábito. Então, que você fala muito no seu curso, né, de você otimizar o tempo. Exato. Eu uso hoje os audiobooks da vida, né, tanto no trânsito como numa caminhada. Eu, às vezes, não corro, até mesmo porque eu vivo aquele curso, aquele podcast ali, que se eu correr, eu vou estar com atenção na corrida. Uhum. Eu gosto da caminhada porque se eu pudesse, eu acho que eu escrevi um livro ali. Então eu otimizo meu tempo fazendo um exercício físico e ouvindo. E algo que você trouxe. Exatamente. Eu não vou falar para você que foi eu que descobri, não. Realmente foi do curso dele que eu vivo isso hoje, é uma realidade. Sim. Que é otimizar o tempo, né? Tipo assim, produzir algo a mais de algo que você poderia nem estar fazendo porque você não vê que é necessário. A gente faz inclusive a conta no curso mesmo ali no Flipchart, né, de quantas matérias de faculdade a gente poderia fazer só com um MP3, um audiobook ali, um podcast no som do carro durante o trânsito. Né? Quem trabalha ali perde 1 hora por dia. Vamos fazer uma conta rápida aqui, né? 1 hora por dia você perde no trânsito, tanto indo quanto voltando do trabalho ou indo para um cliente. Ok, trabalha de segunda a sexta, são 5 horas por semana, se for só de segunda a sexta. E olha que vamos fazer baixo aqui, de segunda a sexta. Então são 5 horas no trânsito. Vezes 4 semanas, a gente vai ter 20 horas num mês que estão sendo desperdiçadas no trânsito. Vezes 4 meses, a gente vai ter 80 horas. Ok? 80 horas é o que tem de aula numa matéria de faculdade. Sim. Então, só no trânsito ali, 1 hora por dia, a gente poderia estar utilizando para aprender inglês, para aprender história, qualquer assunto que a pessoa queira aprender a mais, e naquela 1 hora que ela está desperdiçando, está se estressando ali no trânsito, ela podia estar aprendendo. Simples, eu faço caminhada, um audiobook, normalmente um livro grande, é 8, 9 horas. Isso. Todo dia eu faço 1 hora de audiobook. Eu paro, depois volto, salvo, curto, já fico seguindo ali aquele canal, né? Inclusive você que está nos acompanhando aqui. Eu acabo em 8 dias lendo um livro. Sim. Num audiobook. Você consegue, em audiobook, ler aí 3 a 4 livros por mês. Entendeu? Então, assim, e eu vou vendo, lógico que os que eu gosto eu repito, porque sempre eu gravo alguma coisa e ainda faço anotações. Sim. Então, assim, esse curso nos traz isso, né? Porque às vezes você fala assim, mas como eu posso melhorar? Você sempre pode melhorar. Só que você precisa entender, né? Como você está fazendo o cotidiano. Sim. Sim. E outra, novamente, com aplicação prática, não preciso... Breno, eu vou comprar um planner. Ótimo, o planner é uma excelente ferramenta de gestão do tempo, desde que você saiba fazer o básico. E para o básico, Breno, o que eu preciso?
uma folha de rascunho daquele papel usado na impressora, desde que tenha um lado Sim. que esteja limpo, e uma caneta. Você chegar no final do expediente, montar um checklist do que você precisa fazer amanhã e priorizar. Pronto. Quando conseguir fazer isso por tempo suficiente, aí sim você investe num bom planner, que daí vai ser mais organizado, vai ter mais Sim. ferramentas. Mas aí o cara fala assim, vou gerir meu tempo, e vai lá e compra o planner. O planner, coitado, Fica parado às vezes, três né? folhas preenchidas, ele gastou uma fortuna Sim. no planner, sendo que começa com o básico. Sim. Voltando para usar o mesmo exemplo de uma oratória, feijão com arroz bem temperado é melhor que filé mignon queimado. Sim. Então a gente quer começar com filé mignon. Não, meu filho, faz É. feijão, arroz, frita um ovo bem feitinho. E é algo também que às vezes as pessoas se apegam muito, né? Quando eu tiver, quando eu puder, você pode começar hoje. Eu falo dentro da gestão que às vezes a gente faz dentro da consultoria da empresa, o empresário ele fala assim, não, mas eu não tenho tempo. Legal. Eu pego uma agenda programada que a gente faz e falo assim, então vamos fazer o seguinte, de 15 em 15 minutos, cada função que você fizer e você mudar, você marca. Sim. O cara às vezes fica olhando uma impressora que não quer imprimir. Ele fica olhando, de repente, sei lá, o cara que veio abrir um portão e aconteceu alguma coisa, então fica preso a pequenas coisas. Sim. E a gestão quem que faz? Se você for somar todas essas pequenas coisas... Não, uma parada que ele vai... Aí vamos falar em tarefas, né? Uhum. Você tá com hiperfoco aqui. Separa para... Eu tenho hora que eu deixo minha porta aberta. Quando eu tô fazendo algo muito complexo, eu tranco até a porta. Por quê? Só de entrar uma pessoa, você para, olha para a pessoa, escuta. Depois você responde, depois você volta para a tarefa. Você perde 10 minutos, Sim. no mínimo. Isso Sim. algo, eu tô falando de 2 minutos. Sim. Para você voltar ao foco. Sim. Aí a sua produtividade onde apanha. Principalmente para quem tem trabalho mental. Trabalho mental primeiro que não para, né? Você tá em casa, esquece essa de vou chegar em casa, não vou pensar nas coisas do trabalho. Você pode fazer o possível para isso não atrapalhar. Mas você vai estar lá tomando banho, você vai ter um insight do seu trabalho. Você vai falar assim, não estou no horário do expediente, não quero pensar nisso. Não vai. É algo que eu aprendi até mesmo na vivência, né? Quando você tem um insight, é uma dica que eu posso te dar. Você tem um celular aí que tem tudo, inclusive grava, fala com você mesmo, olha aqui, ó, insight de hoje, foi a data, o dia, tudo bonitinho e grava isso. Pronto. Porque querendo ou não, às vezes amanhã você já não lembra. Uhum. Eu estava falando com um amigo meu, ele falou assim, olha, eu preciso fazer uma palestra. E veio o nome, Deus me deu o nome, mas eu esqueci, nunca mais. Nunca mais. Um abraço pro Fagner aí, foi até algo que a gente depois teve que, junto, buscar algo, porque assim, você esquece. Sim. Porque você tá no cotidiano, muita informação e tudo mais, né? Mas a gestão do tempo realmente traz isso. Mas antes de falar do outro curso, né, que é o Triplo P, nós precisamos saber quem que o Breno faz, né? Quem que é o Breno como pessoa. Não é o treinador mais, em casa, relaxado. O que que o Breno gosta de fazer, de comer, de experienciar, né, o cotidiano. Bom, vocês já descobriram que eu detesto piqui, giló e manga nessa ordem, né? Bom, eu sou marido da Valéria Um abraço Souza da Valéria. Cavalcanti, uma mulher extraordinária. Atuo também na minha igreja, Igreja Batista da Paz, lá como pregador. Eu trabalho na parte da escola bíblica dominical, da escola bíblica como um todo, Certo. a parte da mídia ali eu trabalho, então eu sou bem atuante. Na verdade, meio complicado eu falar isso aqui, mas o que mais me dá prazer realmente é servir ao Senhor, é pregar a palavra do Senhor. Mas eu tenho ainda a atuação na área empresarial, que seria essa questão da Sem Mais Desculpas, os meus cursos digitais. No dia a dia, leitura. Sempre leitura de conteúdo ou você tem um tema assim que para relaxar? Eu tenho dificuldades de ler não ficção. Eu tenho muitas. Eu descobri recentemente que assim, não é a não ficção como um todo. Eu gosto muito de livros mais ou policiais ou de espionagem, digamos assim. Gosto muito de livros históricos. Tem um autor que eu gosto muito chamado Bernard Cornwell, que tem a trilogia do Arqueiro, tem a trilogia do Graal, ele tem 20 livros das aventuras de Sharpe. Então, assim, eu gosto muito ali, gosto muito de ficção científica, né? Então, assim, não é toda não ficção. Mas eu confesso que essa é a minha falha de leitura.
Porque qual que é a vantagem da não ficção? É que você se coloca até emocionalmente no lugar de uma outra pessoa. Você vive uma outra vida ali dentro. Isso emocionalmente é muito. Mas normalmente eu leio livros mais conceituais e nos últimos anos muito mais de teologia. Eu passei inclusive uma fase que eu falei assim, não aguento, não quero mais, não me dá mais prazer ler livros empresariais. E aí aí foi onde eu mergulhei para a questão da teologia, ainda é minha principal leitura, mas hoje em dia eu já tenho voltado a ler os livros mais conceituais na área empresarial, na área de comportamento humano. A grande diferença na leitura que eu tive do Breno de 20 anos atrás para o Breno de agora, o Breno de 20 anos atrás ele tentava ler 8, 10 livros por mês, era muito volume, isso foi necessário naquele momento. Hoje em dia, inclusive um conselho de um cara que eu sigo, que eu acho muito sensato, que é o Lyoto Machida, que é o karateka, que foi campeão de UFC. Sim. Ele falou o seguinte, essa questão de você pegar um livro e esmiuçar ele a ponto de você dar aula, foi dele que me deu esse toque. Falei assim, eu preciso ter o hábito de reler livros. Você chegou a ver a experiência do Bob Proctor? Bob Proctor. Que é um dos coach caras lá americano. do Segredo, eu acho que se não me engano, é um dos segredos. A vida dele, né, nas redes sociais, ele fala do Pense e Riqueza, que é um livro que ele ganhou e estava surrado. Que é Napoleão Hill também. Napoleão Hill, que é surrado, e ele fala, né? Ele viveu essa experiência, ele é um coach, ele faleceu esses tempos. Ele é um coach, mas ele tem esse livro e ele fala, é algo que aonde ele vai, ele carrega. Sim. Tem outras, né? Mas ele traz aquilo ali, que ele ganhou esse livro, né? E ele traz, é o que você falou, de repente você viver a experiência toda de um livro. Um livro que a gente trabalhou muito isso na empresa, era assim, era o devocionalzinho de manhã, com uma leitura bíblica, ou então, no caso, meu sócio Ali, ele é espírita, então tem os livros espíritas ali, para a gente respeitar todas as religiões na empresa, mas logo depois a gente passou por muito tempo, anos, lendo os pergaminhos do maior vendedor do mundo. E é extraordinário, tem gente que até hoje da empresa ainda lembra de as frases de efeito do maior vendedor do mundo. Então, basicamente, leitura, filmes, eu já fui mais cinéfilo, mas hoje em dia, né, eu assisto mais. Confesso, virei dorameiro, né, porque dorama, minha esposa começou a assistir dorama, a Valéria começou, aquela questão assim, de você chegar no final do dia, você não quer pensar, e começou a assistir, a gente começou a assistir junto, ali, e não tem lacração, não tem apelação, não tem nada, é uma coisa assim bem simples, bem leve, eu tô gostando. Então, se quem quiser trocar ideia sobre dicas de dorama, é comigo. E assim, você saindo, um exemplo, do oratória, né, que é um curso que você se doa mais. Denso. Como você faz depois para dar aquela relaxada fora cama, o corpo, mas assim, você tem alguma... um exemplo, eu mesmo, quando eu saio do escritório, de repente com a cabeça explodindo, eu vou atrás de uma comédia, um negócio assim, sabe assim, nada com nada, pra zerar. O que você faz nesses momentos? No caso do filme, normalmente é de John Wick, Mercenários, aquela coisa assim, de pancadaria. Eu gosto... Saiu o último dele agora, né? Esse último eu não assisti ainda não, eu acho que eu não sei se eu aguento todo ali... aquele sangue ali não. Mas é assim, basicamente, eu gosto muito de ouvir rock pesado. Rock pesado me acalma. Eu gosto daqueles clássicos Iron Maiden, né, Deep Purple, tudo ali. Normalmente é uma coisa que as gerações mais novas não têm, que é essa questão de você pegar um álbum inteiro e ouvir. Né, tem a playlist, eu quero essa música, é aquele meio buffet, né? Eu quero isso, e parar e ouvir um álbum todo, porque aquele artista ele pensou numa sequência. Tem uma coisa que eu faço, eu voltei, agosto do ano passado, eu vou fazer 54 agora em junho, e dentro dessas minhas revisões de vida, a revisão dos 5.0, né? A questão de saúde física. Eu gosto muito de artes marciais, mas eu ainda não consegui priorizar, até pela questão dos projetos digitais todos, voltar para as artes marciais. Nunca fui um grande atleta, mas eu sempre gostei de praticar. Pratiquei karatê, kung fu, pratiquei por um tempo aikido, né? Nunca fui muito de luta de solo, mas mais de trocação, kickboxing. Então eu quero voltar. E nessa revisão eu falei assim, não, mas tem uma coisa que eu preciso, que é a importância da tal da massa magra. Né? Você está nos 50 anos, saúde, você precisa de saúde. E aí eu coloquei uma frase na minha cabeça em agosto do ano passado. Não é opcional.
E aí eu comecei a fazer algo que alguém da minha idade precisa fazer, que é musculação. Sim. Musculação. Ah, é apaixonante? Não, não é apaixonante, mas eu comecei a pegar o gosto da coisa, comecei a pegar a disciplina, não tem jeito, aqueles 3 primeiros meses, o seu corpo vai lutar contra. Dói tudo, né? Dói tudo, né? Como é que é? Você sente resultado na primeira semana? Sente. Você sente dor nas costas, sente dor no braço, sente dor... Então, assim, a academia, né, a musculação, faço 3 vezes por semana, e todas as sextas-feiras, a minha igreja ela tem uma chácara. E aquela chácara ela precisa da manutenção. E nós temos um grupo de amigos e voluntários que vão lá para roçadeira mesmo, solzão, braçal, né? Mesmo, braçalzão. E aquilo é uma terapia, não só aquela confraria que a gente tem dos amigos que estão lá, que volta e meia vem voluntário e vai voluntário, desculpa. Tem alguns que são os quase permanentes ali, né? Então não só tem a amizade, né, dos homens ali, como tem essa parte braçal. E eu acho que essa parte braçal é necessária para o homem, sim. Ele precisa ter essa parte... E você falando de exercício, hoje, se eu não fizer exercício, aparece dor no meu corpo. Sim. Eu entendi isso. Eu entendi isso. Muda. Então, assim, tem que caminhar, tem que fazer musculação. E eu quero voltar também para a arte marcial. Eu entrei no jiu-jitsu, me apaixonei. É algo que todo dia eu aprendi uma coisa diferente. Isso que me... É um jogo de xadrez, Nossa, né? você tá com a luta perdida, de repente uma virada que você dá ali, você consegue até finalizar. Mas é a questão de saúde. Eu faço hoje porque se eu não fizer nada, vem dor no pé, nas pernas, enfim. E tem que ser feito. Na verdade, o homem, ele não nasceu para ficar parado, né? O ser humano, né? Vou falar assim. Né? Porque, às vezes você vai falar que eu sou mulher. Não, o ser humano não nasceu para ficar parado. E ele não para de comer, de beber, então precisa realmente estar em dia com a saúde. Mas dentro disso, Breno, você experiente tudo, e como é que é a vida do Breno no relacionamento? Com a esposa, você flexibiliza, ou ela entra na sua vibe, como é que você faz? Eu vou te dar uma dica, eu tenho sangue alemão pelas duas partes, tanto parte de mãe, parte de pai, eu tenho cidadania alemã inclusive, então já deduz por aí a questão de cabeça dura. E minha esposa é descendente de nordestino com sobrenome Cavalcante. Então são duas pessoas muito fortes ali dentro. A gente se ama, mas tem hora que saem umas faíscas. Alguém assim, tem que dar uma aliviada, né? Exatamente. Então a gente tem uma relação de parceria muito, muito boa. A gente, desde a época que a gente estava pré-casamento, né, escolhendo as coisas, a gente sempre tem aquela questão de um olhar para o outro e falar assim, achamos. Né? É isso com o carro, é isso com as alianças que a gente escolheu. Então a gente tem lógico que como todo casamento tem seus altos e baixos emocionalmente falando, né? E eu acho que isso faz parte do processo de qualquer relacionamento. Mas respeito muito grande. E eu sou fãzaço dela. Eu sou fã da Valéria né? E assim, coisa que a gente mais gosta, não temos filhos, né? Ainda não temos filhos, mas coisa que a gente gosta muito de fazer é viajar. Legal. Isso é bom, as experiências. Eu sou muito mais matutino, ela é mais noturna, mas quando inverte as coisas são nas nossas férias, que daí em viagem ela acorda cedo e disposta. E eu, como normalmente sou o que acordo mais cedo lá em casa, eu faço café da manhã, a hora que ela acorda, ela já está com o café da manhã dela feito, chega nas férias, eu quero inverter, eu quero dormir nas férias, e ela está animada querendo passear. Breno, nós temos aqui, dentro da nossa dinâmica, né, até entender como foi que começou essa veia empreendedora de você realmente virar um empresário e, ao mesmo tempo, treinador. Como surgiu isso? Específico nessa área, eu já fiz... Meu primeiro emprego foi balconista de pastelaria. Depois de um tempo, 93 mais ou menos, eu fui me envolver com marketing de rede. É um marketing de rede muito forte, muito legalizado até hoje em dia, existe até hoje em dia. É uma escola, não né? é mais É uma escola. Porque tem um bom sistema de treinamento. Sim, com certeza. Né? Então, assim, eu já tinha o hábito de leitura, mas certas leituras, certos tipos de leitura, essas leituras empresariais, essas leituras estimulando o empreendedorismo, os hábitos do empreendedorismo, a gente tinha lá. Lá eu meio que reencontrei o Ali, meu sócio, porque a gente meio que se esbarrou na Escola Técnica Federal, lá atrás, na década de 80, mas eu reencontrei o Ali em 93. Então,
congresso vai, congresso vem. Final da década de 90, como a gente gostava muito do sistema de treinamento, algumas empresas que a gente tinha outros negócios que a gente trabalhava, gostavam mais dos treinamentos que a gente dava do que dos produtos em si. E a gente foi tomando gosto pela área de treinamento. No começo, principalmente, eu migrei da área do design, né, eu trabalhei com agência de publicidade na parte de criação publicitária, eu montava os PowerPoints, montava todas as artes, os panfletos, por muito tempo eu fui o responsável disso na empresa. E aí eu comecei a fazer os PowerPoints e na época não tinha passador de slide. Eu era o controle remoto do ar, então eu ia junto com o computador e ficava passando mais um. Essa parceria nasceu ali, dali a pouco, aí quando virou Sem Mais Desculpas treinamentos realmente, e a gente pegou aquele curso maior, aí eu fui para a linha de frente também de treinamento. Né? E daí, nesses 20 anos aí, a gente vem... Eu gostei do sistema que vocês fazem de assinatura, né? Na verdade, eu fui um assinante, foi onde eu conheci a empresa, conheci vocês, e você falou que vocês estão querendo retornar isso. Voltando, né? E quem foi a ideia de criar isso, né? Porque é algo inovador, até mesmo quando eu fazia consultoria nas empresas, e eu virei assinante de vocês, eu levava os clientes para o treinamento, que não sei como é que é o formato hoje, mas tinha um diferencial, né, para quem os convidados que eu levava. E é muito interessante esse sistema que vocês têm. Sim. Basicamente, o clube de treinamento, como você disse, é uma assinatura de treinamentos onde a empresa ela paga. A gente foca mais na empresa. O nosso cliente mais é a PJ mesmo do que a PF. Inclusive, né? Eu assinei com a minha empresa mesmo na época. Isso. E aí a pessoa... a ideia foi do Ali, a gente desenvolveu ali. Os RHs, eles têm um grande desafio. Eles têm uma verba limitada para treinamento. E eles precisam saber quem que eu treino, quem eu não treino, quando tem treinamento, quando não tem. E como que a gente vendia antes? A gente resolvia fazer um curso de liderança, a gente resolvia fazer um curso em Cuiabá principalmente, né? A gente ia montando ao longo do tempo conforme a gente lia o mercado. Só que com isso, todas as vezes que a gente chegava na empresa, a pessoa fala assim, puxa, eu preciso de um curso de liderança, eu preciso de um curso de oratória, quando que vocês vão ter de novo? E a gente não tinha esse calendário. O que a gente passou a fornecer com o Clube do Treinamento agora? Agora a gente tem um planejamento de 1 ano, quais os cursos a gente vai ter em Cuiabá. A gente reativou o Clube do Treinamento só em Cuiabá por questões de logística. Já tem então? Já voltou a ter. A gente está engatinhando aí ainda, mas já voltou a ter. A gente só não divulga mais porque a nossa equipe ela está enxuta depois da pandemia. Né? Então, assim, venda é foco. Então, ou vende o curso ou vende o clube. Então, a gente está administrando, temperando ali. E o clube do treinamento facilita para o RH porque ele recebe de nós um calendário antecipado, né? E a gente garante um curso por mês em Cuiabá. E aí, o que ele assina? Ele assina vagas. Então, ele fecha, por exemplo, um CT3, ele tem 3 vagas nos nossos cursos por mês. Tem meses que tem 2 cursos. Tem meses que tem um curso só, mas vamos supor um curso um mês com 2 cursos. É um curso de liderança e um curso de vendas. Ele tem 3 vagas, ele fala assim, eu vou botar o meu gerente nesse curso de liderança e eu vou botar 2 dos meus vendedores no curso de vendas. Ou seja, vai todo mundo fazendo o curso. Né? Todo mundo. Se ajeitando ali, organizando e fazendo. Você não precisa aproveitar, só tem, não sei quando que vai ter outro, eu preciso levar toda a minha equipe. Não, você consegue ter toda a tua equipe treinada, mas ao longo de um processo. Né? Então, e o custo também é bem menor para quem está fazendo assinatura, para quem treina bastante. Tem cursos que são os cursos com um público mais amplo, talvez a diferença não seja tão sentida. Então, vamos supor, eu vou, agora de cabeça, agora não lembro exatamente os valores, mas vamos supor que uma assinatura ali seja 170, 180, 200 reais. Vamos botar uma assinatura de 200 reais que te dá direito a tantas vagas. Aí você vai num curso de vendas que normalmente ele vai custar uns 250. Então a vantagem não é tão grande. Mas ao longo do processo você vai ter um curso de oratória que é 550 e ele vai pagar, às vezes dependendo do curso, ele vai pagar a vaga dele por 170.
Aí né? compensa. Então, compensa. Então, no conjunto, vai compensar, que ele tem uma regularidade. E outra vantagem também, né? Que às vezes, como você já está assinando, você vai realmente fazer Você todos os vai, cursos. exatamente. Ninguém vai assinar um negócio que não vai. Aliás, pessoas fazem isso, né? Mas a gente nem estimula. Inclusive, tem muita gente muita empresa que fala o seguinte: não, eu quero assinatura para 10 pessoas. Quantas pessoas tem na tua empresa? 30. Não, não faz não. Faz uma assinatura para 5. Nós estimulamos as pessoas a terem as assinaturas até menores do que elas entusiasmadas querem fazer. Por quê? Porque você não vai conseguir manter a regularidade. Né? E outra, não é toda essa variedade de curso que vai atender todo mundo da tua empresa. Às vezes em 6 meses você já treinou toda a tua equipe comercial. Né? Então não faz isso. Faz ali 2 aqui, 1 ali. E aí na regularidade, na constância. Né? E constância é uma coisa que já vou até adiantar né, do curso Triplo P, a constância ela vale mais do que a intensidade. Sim. Nós estamos aqui com o Breno e agora nós ansiosos, né, para saber qual que é esse curso Triplo P. Fala para nós, Breno, um pouquinho disso aí, o que realmente ele traz de diferente, qual que é a pegada dele? A pegada dele é resiliência. Aguentar a pancada na vida, aguentar ter o ritmo semelhante, apesar de todas as pressões. É algo que nasceu aí da pandemia, realmente. É algo que nasceu de todos os desafios que a gente teve na pandemia. Né? Pouca gente sabe, né, que a gente não abriu tudo isso, mas devido a todos os desarranjos da pandemia, treinamentos presenciais não tinham. Sim. E a gente estava engatinhando na parte digital, então o nosso fluxo de caixa foi lá embaixo. Sim. Numa empresa no Brasil que massacra o microempresário, você imagina o nível de endividamento. Sim. Nosso foi lá em cima. E a gente passou por esse processo. E junto com isso, eu comecei a me interessar muito por um trabalho de um cara, um consultor americano que foi comandante de tropas SEAL no Iraque, chamado Jocko Willink. Ele tem um livro chamado Responsabilidade Máxima, que é um dos melhores livros de liderança que eu já li. E é um cara... Por que eu gosto muito de ler livros de liderança de militares? Porque no militar, o cara que foi realmente para o combate não tem teoria do militar. Ali foi testado literalmente na prática com o risco da vida dele, das tropas dele e sobre liderança. E lendo o material desse cara, junto com isso, aquele conceito do antifrágil, do Taleb, que daí o antifrágil a gente vê que só ser resiliente para a gente sobreviver no mercado não dá, você tem que ser o antifrágil, e daí é um outro conceito que vai além da resiliência. Resiliência é basicamente você levou a pancada, você se encolheu, mas você volta para o tamanho que você era. O antifrágil, grosso modo, é quando você leva a pancada, você volta melhor do que você era. E a evolução da vida na face da Terra passou pelo antifrágil. E aí, o que é o triplo P? É esse tripé que nós precisamos ter na vida. Performance. Nós precisamos ter uma performance. Na verdade, o lançamento é em outubro. É em outubro. Olha que legal. Já estou dando a van premiere aqui do que é o triplo P. Eu fiz algumas lives sobre esse conceito, então eu até testei. O bom de live é isso, né? A gente testa as ideias, se o público gostou, aí você vai fazendo os ajustes, né? Sim. Performance, persuasão e propósito. E é nessa ordem. Persuasão tem a ver com pessoas, tá? Por que performance está em primeiro lugar? Porque amanhã de manhã ou amanhã no dia de amanhã, não importa se você está motivado, não importa se você sabe para onde vai ou não, não importa se você sabe lidar com gente ou não direito, vai ser exigido uma performance tua. Sim. Você vai ter que ter essa performance. Então, por isso ela é em primeiro lugar. E o que eu tenho dentro da performance? Aí eu tenho conceitos ali dentro, aí eu vou espalhar aqui, mas no curso vai estar todo esquematizado. Nós temos esse conceito da constância. Sim. A constância, ela cria uma blindagem, uma das blindagens à nossa volta, de que a constância, a médio e longo prazo, ela sempre vai superar a intensidade. Nós temos disciplina, que é o que você falou. Sim. Nem sempre eu gosto. Exato. Está implícito no conceito da disciplina eu não gostar do que eu estou fazendo. Do que eu estou fazendo com disciplina. Por quê? Alguém precisa de disciplina para comer um pudim de leite condensado? Não. Ninguém.
Eu amo pudim de leite condensado. Para que eu preciso de disciplina? Para algo que eu não gosto de fazer. Que precisa ser feito. Que precisa ser feito. Então é um curso meio... o que eu quero puxar? Eu quero puxar para a raiz mesmo. Porque se trabalhar popularmente como raiz. Você imagina, um exemplo, você já deve ter criado, seria para quantos dias ele? 2 noites, 6 horas. 6 horas. Bem intenso. Bem intenso. A persuasão tem a ver com pessoas. Sim. Cedo ou tarde você vai ter que persuadir alguém. E persuadir, gente, não tem nada a ver com convencer, não tem nada a ver com manipular. É persuadir. Sim. Eu tenho uma ideia, eu acredito nessa ideia, eu preciso ter pessoas junto comigo nisso. E por último, como cereja do bolo, aí sim é o propósito. É o propósito que vai me manter. A grande ideia que eu quero combater, digamos assim, se a gente for algumas ideias que eu quero combater com os conceitos do triplo P. O importante é você fazer o que te faz feliz. Você tem que fazer o que te dá prazer. Querido, amadurece. Quem dera, né? Você gosta de dar cursos? Treinamentos? O curso até gosta. O curso gosta. Eu amo dar aula. Só que é uma coisa que eu gosto de fazer. Sim. Só que para exercer o que eu gosto de fazer, eu tenho que fazer um monte de coisa que eu detesto. Mas não é só estar ali. Exato. Você tem que tem muita coisa antes disso que às vezes a gente não gosta. E não gosta. Para estar ali é o final. E antes disso? Eu gosto. Eu vou dar um treinamento em Londrina. Sim. Para viagens empresariais, eu preciso ter a viagem de menor custo. Que horas que é o voo de menor custo? 2 horas da madrugada. Eu preciso estar longe da minha esposa, eu preciso me deslocar, eu preciso quebrar toda a minha rotina na minha igreja, eu preciso estar num lugar estranho. Um monte de coisas que eu não gosto de fazer para fazer uma coisa que eu gosto de fazer. Então, esse é um conceito. Outro conceito que a gente tem que combater, você tem que ir atrás da sua motivação. Querido, motivação. Todos os dias você está motivado para fazer a tua caminhada? Não. O que vai te manter, a motivação pode te dar um extra. Eventualmente você vai ter um dia que você vai estar motivado, mas motivação é um péssimo companheiro de treino. Por quê? Porque ela só chega atrasada. Sim. Normalmente ela chega atrasada. Se você deixar eu acordei hoje, tem dia que realmente você acorda com a energia lá em cima. Bingo. Perfeito. Porém, no ano, quantas vezes? Exato. Aí então, o que vai te manter? Constância e disciplina. Aí você precisa de um exemplo. Ou você aprender como mudar essa energia, que muita gente fala, eu preciso me automotivar. Que seja, mas você precisa aprender a fazer isso. Porque sozinho não vai. Não, e nem sempre você vai se motivar. Às vezes você vai fazer na força do ódio mesmo, não é motivação. Vai com raiva, né? Exato. Como se diz, vai com dor. Quantas vezes eu falo até pro meu filho, né? Hoje eu não vou na aula. Eu falei, não, realmente eu admiro você de não ir na aula. Só que o não ir na aula você perde 2 vezes. E agora, quando você vai, tô com dor, vai com dor. Na hora que você fala, não, eu consegui vencer com dor, aí vem a resiliência. Exatamente. Você venceu o seu desafio mesmo na pior condição que você tem. Ou seja, faz o melhor. O Cortella fala muito disso, né? Faz o melhor com o que você tem hoje. E amanhã você faz o melhor que você tiver, com mais opções. Exatamente. Ou seja, o triplo P é desenvolver couro grosso. Couro grosso. Então, assim, sinceramente, a pessoa que, com perdão da palavra aqui, desculpa, mas se a pessoa quer passar uma vida inteira de mimimi, nem faça. Não, eu não quero essas pessoas. Não. Eu quero ali alguém que fala assim, cara, eu preciso mudar minha vida. Eu preciso... o famoso chega, né? Você precisa chegar naquele lugar que você fala, não, chega dessa vida, eu quero algo diferente. Exatamente. E aí, o que eu quero? Eu quero passar no triplo P. O que eu tenho para oferecer no triplo P? Eu tenho 20 anos de experiência conhecendo o ser humano. 20 anos de experiência de leitura, 20 anos passando. Quantas crises nós passamos nesses 20 anos? Né? De altos e baixos. Quantos erros o Breno cometeu? Quantos defeitos o Breno tem para falar assim, isso faz diferença, isso não faz? Por isso que eu falei lá no começo da nossa conversa, eu quero chegar num triplo P, começar na introdução e falar assim, seguinte, você vai se decepcionar comigo. Uma das coisas em treinamento, todo treinamento a gente vai encontrar, todo evento a gente vai encontrar sempre o que a gente vai buscar lá. Sim. Por quê? Se o cara vai buscar lá defeito, não se preocupe, ele vai encontrar um monte de defeito, ele vai encontrar uma cadeira desconfortável. Agora, eu vou lá, como você falou, eu vou lá, passo 4 noites num curso de oratória, 16 horas, 4 horas por noite. Teve uma cebola que marcou, essa cebola valeu a pena? Pronto, a semana toda valeu a pena.
Então essa é a ideia. Aí eu vou lá, alguma coisa vai ter lá, porque o volume de informações que eu pretendo colocar é tão grande que é uma característica dos nossos treinamentos, é sempre buscar entregar mais do que a gente é pago. E aquele anote aqui, anote aí que a gente tem, né, das pessoas terminarem com um caderninho de anotações delas, com os insights que eles têm, com tudo que ele tem. Então, passando performance, que eu vou pegar essas coraças que a gente precisa desenvolver, os bons amigos que a gente vai ter no tempo. Que bons amigos esses? O tédio, a gente tem que ser amigo do tédio, a gente tem que ser amigo do medo, a gente tem que ser amigo de um monte de coisas que o mundo hoje em dia tenta evitar. Não, esses caras a gente tem que abraçar. A gente tem que abraçar quais são os nossos inimigos dentro desse processo, e tudo interno, tudo interno. Qual que é a oficina? Eu vou ter a oficina da tragédia, como é que eu construo o fracasso, mas também tem como é que eu construo o sucesso. Né? Então, tem todas essas questões, culminando com o propósito. E aí, no propósito, Breno, qual seria o grande propósito? Aí eu já vou dar o spoiler aqui das duas linhas que eu fecho. Eu fecho com uma linha cotidiana, secular, que é uma frase do livro mais recente do Arnold Schwarzenegger, que me marcou muito. Muito bom o livro, diga-se de passagem. É um livro não tão profundo, mas onde ele expõe muito até os erros dele. Simplesmente, seja útil, que era a frase que o pai dele fala. Quando eu incorporo o conceito do seja útil, eu preciso ser útil, eu não preciso ter prazer. Porque às vezes para eu ser útil, para eu realmente... Gente, vamos lá. Rio Grande do Sul agora, o que está acontecendo? Tem um ganho, uma satisfação pessoal em ir lá trabalhar como voluntário? Inegável que tenha. Mas qual que é o objetivo dessas pessoas? É ajudar a salvar vidas, é ser útil. Não é prazeroso. Não é prazeroso ficar 72 horas sem dormir, longe da sua família, correndo o risco de ficar doente. Né, com todas aquelas decepções, com todas essas idas e vindas, vendo gente sendo saqueada, o pior do ser humano mostrando ali, também o melhor do ser humano, mas o pior do ser humano também no cenário desse tragédia. Sempre tem as duas pontas, né? Quando eu tenho na cabeça, eu tô aqui, eu tô nessa vida para ser útil para alguém. Quando eu for embora desse mundo, eu fui útil para alguém, eu fui útil para a humanidade. Essa é uma coisa. E segundo, e aí eu vou deixar claro para as pessoas, gente, essa segunda, eu sou cristão, ponto. As minhas crenças, a minha pessoa está implícito, não tem como separar o fato de ser cristão. Como cristão, a minha base de fé e prática é a Bíblia. E a Bíblia tem o propósito de vida, lá em João 3,16. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. E essas outras coisas são o básico. Em outubro vai ser lançado esse curso, Será lançado. Dentro do clube do treinamento e também aberto. Legal. Vamos divulgar isso aí. Você passa aí pra gente poder fazer. Se tiver live também, pode me chamar que combinado. Eu quero falar um pouquinho da experiência que eu tive como treinador Breno e também viver essa experiência desse curso. Mas, Breno, nem tudo foi mil maravilhas. E qual que é o perrengue que você teve aí, né? A gente quer saber dos bastidores, né? Porque assim, você treinou muitas pessoas, né? Referências, pessoas que te trouxe alegrias, algumas também te trouxe alguma delicadeza. Qual o perrengue que você passou num treinamento? Os grandes perrengues que a gente tem normalmente é na estrada mesmo, mas assim, dentro de um treinamento, teve uma vez lá no começo que no curso de oratória, especificamente, aliás, os dois foram mais no curso de oratória. Num curso de oratória teve uma pessoa que não teve a paciência com a correção do seu colega. Então, eu tava lá, você sabe que tem vezes que você tem que falar, fala uma dúvida, dali a pouco a pessoa fala assim, tá fingindo que não sei o quê. E daí deu uma tensão ali na plateia. Lembrei de uma outra também, essa tensão da plateia, a gente acabou, essa pessoa saiu, né, a tribulosa saiu e acabou não voltando no curso, e aí a gente tem garantia total de satisfação, a gente ofereceu, ela acabou não... Enfim, a plateia era um mecanismo auto-organizador. Teve uma outra pessoa que literalmente saiu correndo no curso de oratória. Na hora dela falar? Na hora dela falar, ela não aguentou, ela literalmente saiu correndo. Sorte que a gente lá fora tem uma equipe com taser, né? Amarrou ela. Não, brincadeira. Lá fora, né? O pessoal que estava lá fora acalmou ela, ela voltou,
né? Talvez tenha sido a catarse dela ali, né? E aí no exercício seguinte ela foi lá e se superou, foi muito bem, ela pôs uma pressão. Mas eu lembro que, assim, tem um momento que eu falei assim, eu vou apanhar nessa aqui, eu vou apanhar, aqui eu passei dos limites. Eu não sei se teve na sua turma, mas eventualmente com homens tem uma coisa que eu faço, que essa é uma das coisas que o Ali fala que eu faço de loucura, que é assim, o cara tá travado, não consegue, dali a pouco fala assim, não, peraí, eu meto a mão no peito dele e falo assim, eu vou te empurrar para lá, e você com seu corpo precisa me empurrar para lá, a gente vai fazer um cabo de guerra ao contrário aqui, só que enquanto você faz isso, você tem que falar o que você tem que falar aqui no seu exercício. Topa, vamos lá. E aí eu vou empurrando, né? E dá toda aquela... por incrível que pareça, funciona. A pessoa que está lá, por quê? Porque como ela tá, o consciente dela está preocupado em ela empurrar. concentra em outra coisa e deixa E aí fluir. relaxa e acaba fluindo. Só que teve uma vez em Campo Grande que eu descobri na hora do exercício, não é que um tal de um professor de Muay Thai travou desse jeito... E eu só descobri na hora que eu empurrei, o pessoal falou assim, ele é professor de Muay Thai. E eu tava empurrando o cara e falei assim, é só um exercício, tá? É só um exercício, tá? Não tô te empurrando a sério, não levo pro lado pessoal. Ali foi tenso, realmente. E eu vejo na oratória, né, as pessoas ali se demonstrando realmente o que está segurando ela. Sim. Só que ela não consegue falar o que é, ela só externa às vezes. Às vezes ela trava, nem sabe né? o que é, né? A maioria. Às vezes na hora da pressão é que ela descobre. Como foi o caso daquela que se decepcionou da segunda vez. Sim. Na hora da pressão ela descobriu um monte de coisas da vida dela que ela estava travada. E eu ainda falo pra você, acho que você tinha que colocar mais efeitos ali ainda. Um vento, um frio, um calor, porque realmente é algo que a pessoa, quando ela fica num estado de insegurança, ela sofre frio, ela tem calor, ela, né? Sim. O emocional age de toda forma, né? Sim. E a mente é feita para isso, Sim, né? Realmente para nos proteger. Então ela traz sensações para você tomar atitude, né? Sim. Mas nós estamos aqui com o Breno, um treinador que está junto com o professor Ali Badawi na Sem Mais Desculpas, onde ele traz aqui, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cursos, é isso? 6 cursos presenciais, é isso. 6 cursos presenciais e está com 3 cursos digitais. Esses digitais já tá rodando? Sim, eles estão disponíveis na Kiwify. Eu só não estou divulgando tanto ainda porque eu preciso afunilar, automatizar o processo. Mas eu acredito que aí mais um mês, mais ou menos, aí tudo já esteja facilitado. Mas quem quiser fazer, é só entrar, manda um direct lá no @BrenoISR e aí eu mando o link direto do Kiwify. Olha aí. Não tem problema. Então, nós estamos aqui com o Breno. Breno, quero agradecer. Olha, nós estamos aí até... Passou um pouquinho do tempo, né? Previsto, mas quando o assunto é bom, não tem limite, não tem tempo. Agradecer pela presença. Realmente, ele tem algo diferente que pode mudar a sua vida. Em vários cursos, eu experimentei todos aqui e agora eu quero viver essa experiência do triplo P, que resiliência é algo que a gente precisa também transformar isso dentro da gente, porque todo mundo precisa, né? Mas às vezes a gente acha que a gente já está pronto. E só vivendo a experiência que vai sentir na pele o que é uma resiliência, né? Sim. A pandemia nos trouxe uma resiliência aí, para quem não perdeu ninguém, de se reinventar. Tem muitas empresas que fecharam e realmente não abriram mais, mas teve que se reinventar, ou às vezes igual nós estamos, né? Nessa transição para o digital. Tem muita gente que já conseguiu, eu estou nesse processo. Trouxe alguns cursos, mas tem muita coisa. Mas agradecer, Breno, a sua presença. Nós estamos aí com o podcast do Bors trazendo para você, empresário, empreendedor, até mesmo que quer montar um negócio. Aqui nós temos case de sucesso de alguns cursos que pode mudar a sua vida. Eu vivi essa experiência, recomendo. E deixar o Breno agora, deixar as considerações finais dele. Novamente, falar do seu Instagram, que é algo onde você vai conhecer um pouco do trabalho dele e dessa missão de vida, né? Que eu acredito que um treinador, ele não só é porque gosta, mas sim é uma missão que ele realmente leva para poder mudar a vida de alguém. Exatamente. As coisas não ficam mais fáceis porque a gente descobre que está numa missão nessa questão, ou... Eu evito a palavra vocação, que eu acho que a palavra vocação talvez seja supervalorizada, né? Parece que veio de graça. Não, é uma missão
Ela inclui a vocação aí. E não é que as coisas ficam mais fáceis, mas as coisas fazem sentido. Sim. Fazem mais sentido. Como aconteceu com a oratória, faz sentido todo aquele desgaste emocional. Por quê? Porque eu acredito que todo professor, toda pessoa que se dispõe a ensinar, ela precisa ter uma grande qualidade: se importar. Se importar com a pessoa que está na frente. Porque o professor, a pessoa que está ali para pregar, para ensinar, numa sala de aula, numa palestra, ela precisa ter em mente uma parábola de Jesus. O semeador saiu a semear. Nossa tarefa é semear. Se você olha na parábola tem terrenos, a maior parte dos terrenos não vai vingar. Não vai vingar. Por diversas razões, aquela semente não vai vingar. Mas tem, em algum lugar, um terreno onde aquela semente ela vai brotar, vai crescer saudável, vai frutificar e vai passar adiante, produzir novas sementes. Se você olhar, dá uma olhadinha, pega a sua Bíblia em casa, todo mundo tem, ou vai lá na internet, dá uma olhada, e hoje procura lá, nas parábolas de Jesus, a parábola do semeador. Não menciona quantas sementes, simplesmente semeie. E eu acredito que essa seja a grande ideia: semear nos mais variados ambientes a possibilidade da pessoa, assim. Se a gente for olhar para dentro da gente mesmo, a gente é muito pior do que a gente acha que é. Sim. A gente muito é pior. C.S. Lewis falava o seguinte, que só sabe quanto é mal quem já tentou um dia ser bom. Quando a gente tenta ser muito bom, a gente nota o quanto a gente não é tão bom filho quanto a gente acha que é, a gente não é tão bom amigo quanto a gente acha que é. A gente sabe que olhando para dentro tem muita coisa ruim. Sim. Porém, assim como nós somos muito piores do que achamos que somos, nós somos muito, muito mais amados do que a gente acha. Se tem uma coisa, tudo que a gente tem e é pode ser tirado de nós, tudo, incluindo nossa vida. Nosso cônjuge pode ser tirado de nós, nosso dinheiro pode ser tirado de nós, nossa sanidade mental pode ser tirada de nós, mas a única coisa que ninguém, e isso também é bíblico, pode separar de nós é do grande amor de Deus. Deus nos ama. E quando a gente está consciente de que o Criador do Universo nos ama e quer ter um relacionamento conosco, a coisa muda de figura. E a gente baixa a nossa bola, porque a gente sabe que é pó e do pó vai voltar, mas sabe que Ele nos ama e Ele nos ama porque tem uma parcelinha dentro de nós. E a nossa tarefa é que essa parcelinha dele dentro de nós, cada vez menos a gente atrapalhe essa parcela, essa chama de tocar na vida de outra pessoa. Então é tocar as pessoas, é fazer diferença na vida das pessoas, é ser útil para as pessoas. Útil sem ser servo, sem ser subserviente, sem ser escravinho. É também ser firme. Às vezes a melhor coisa que você pode falar para uma pessoa é falar não. E no final das contas, buscar o reino de Deus e toda a sua justiça. E likes de internet, salas cheias, reconhecimento, se vier, veio. Se não vier, o amor de Deus está lá. Essa é a minha grande consideração final. A gente está aqui por um propósito. E o nosso propósito é buscar a Deus em todas as coisas. Perfeito. E aonde encontrar o Breno para poder, de repente, a audiência, né, a pessoa que está nos seguindo, entender mais do processo, até mesmo saber do curso que vai ter aí em outubro, que você já vai lançar ele, a gente já fez uma prévia aqui. Qual que é seu arroba do Instagram? O meu arroba pessoal, arroba BrenoISR, e o arroba da empresa é arroba sem mais desculpas. Ficam de não haver mais desculpas. É S no começo e ficam 2 M's juntos mesmos. Quero agradecer ao Breno aqui, é uma presença que realmente... Vamos ter que voltar, hein, Breno? Opa! E ainda vamos ver aí, porque em outubro nós estamos ainda em maio, então assim, tem um tempo aí, dá pra gente trabalhar um pouquinho mais desse conteúdo. Sim. Agradecer a sua presença, o professor Ali Badawi também vai vir aqui também, convidei ele para a gente poder falar um pouquinho desses treinamentos, que é algo que o empresário, a equipe precisa, né? Se especializar e realmente entender que às vezes não é o currículo, mas sim
o emocional, né? Os cursos, ele traz muito isso, porque tudo mais que você traz aqui de ferramentas, mas principalmente sempre tratando o emocional. Sim. Que nós somos contratados, às vezes, pelo currículo, mas somos demitidos pelas emoções. Exatamente. E é algo muito importante, isso que pouca gente tem essa atenção, né? Um exemplo, a pessoa fala assim, não, eu já sei, mas ela esquece que a emoção, ela tem e não sabe que hora que vai aflorar. Exatamente. E né? o que ela vai fazer com essa emoção. E o que vai fazer, né? Então, quero agradecer a você que esteve conosco. Encaminhe esse vídeo para outras pessoas. O Breno falou aqui de vários cursos e case de sucesso, até mesmo te ajudando com dicas. Não esqueça de acionar o sininho para receber novas notificações do próximo episódio. Obrigado. Lembrando que nós temos nosso patrocinador Labrasa Burger e todos os nossos parceiros que estão aqui sendo anunciados, que pode também te ajudar a alavancar e a melhorar seu negócio, o seu processo e até mesmo na sua empresa, né? De como abrir uma empresa. Se precisar, pode acompanhar no nosso canal e também no Instagram, andreborges.oficial e Borges Consultoria Empresarial. Agradeço e te vejo no próximo episódio.